Muito bem, gente boa, gente bonita. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo de cartografia, vejamos agora sobre como devemos ler os elementos de um mapa. Entender o mapa como um texto e como um texto ele tem seus elementos que devem ser lidos da maneira correta. Porque apesar do mapa fornecer certas informações ou um conjunto de informações, se nós não soubermos interpretar essas informações, o mapa não nos serve de absolutamente nada. Pois bem, devido à difusão da cartografia pelo mundo, ou seja, pessoas do mundo inteiro utilizando os recursos da cartografia para confeccionar projeções cartográficas, sejam mapas, cartas topográficas ou plantas, foi necessário criar um conjunto de símbolos universalizados para que todos os cartógrafos do mundo produzissem basicamente usando os mesmos padrões, inclusive não somente por uma questão de uniformização forçada, mas também para difundir o conhecimento cartográfico das várias partes do mundo. Então criou-se um conjunto de símbolos ou de elementos que nos ajudam a organizar as informações dentro de um mapa. O mapa, por mais completo que seja, ele não informa todas as características de um território. As informações que ele fornece são informações limitadas, que nós veremos depois sobre os tipos básicos de mapas. Mas primeiro temos que aprender como ler o mapa, entender o mapa como um texto, desculpe, entender o mapa como texto, ou seja, como um conjunto de informações que devem ser devidamente lidas e interpretadas. Quando observamos o mapa de primeiro, nós vemos de maneira óbvia o desenho no círculo, na parte central. Só que esse desenho na parte central não nos diz nada. Aqui eu consigo ver que é o mapa do Brasil. Mas o que está em destaque no Brasil nesse caso? Daí eu olho no título, que está aqui em cima. E esse título mostra qual a informação? Regiões hidrográficas do Brasil. Ou seja, são regiões delimitadas que são abarcadas pelas grandes bacias hidrográficas brasileiras. E essas bacias hidrográficas, ou regiões hidrográficas de maneira mais específica, estão diferenciadas por tons de cores. Peguemos alguns exemplos, no máximo 3. Aqui, de cor verde, nós temos a maior região hidrográfica do Brasil. Aqui não tem o nome dela, mas na legenda que está aqui, nesse caso, no lado direito, ou seja, no canto superior direito, aqui pelos tons de cores eu consigo ver o nome correspondente a cada tom de cor ou a cada região demarcada por um tom de cor diferente. Essa região hidrográfica maior, se nós olharmos aqui, é a bacia hidrográfica, a região hidrográfica amazônica, a maior em área do Brasil. E que forma também a maior bacia hidrográfica do mundo, abarcando países vizinhos ao Brasil, como Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as Guianas também. Uma outra bacia hidrográfica, peguemos outras duas que estejam em território goiano. Essa bacia de cor bege ou quase cinza, se nós olharmos aqui na legenda, aqui embaixo, nós vemos que a região hidrográfica, desculpe, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, ou seja, a região hidrográfica abrangida por dois grandes rios, o rio Tocantins, que nasce aqui no norte de Goiás, e o rio Araguaia, que nasce aqui nessa região de tríplice fronteira entre Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E por último, nós vemos aqui uma terceira bacia, essa de bege, bem claro. Olhando aqui na legenda, nós vemos aqui região hidrográfica do Paraná, ou seja, os rios que formam essa região hidrográfica que tem como rio principal o rio Paraná, que nasce aqui na divisa do Paraná com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pois bem, aqui nós conseguimos identificar pelos tons de cores explicados na legenda quais são as regiões hidrográficas correspondentes a cada cor. Outra situação que nós vemos aqui também, que é imperceptível quase,
a localização do Brasil em relação ao mundo. Nem sempre aparece, mas nesse caso aqui o mapa ofereceu para nós. Aqui tem o planisfério, e bem aqui nesse quadradinho vermelho teria o Brasil. Isso aqui seria uma imagem ampliada desse quadradinho vermelho localizado aqui no planisfério. Outro elemento importante é a orientação. Orientação essa, como nós vimos anteriormente, pela interpretação da rosa dos ventos, demarcando que nessa direção é norte, nessa direção é sul, nessa é leste e nessa é oeste. Pode acontecer outras duas situações. Pode acontecer de aparecer somente uma seta apontando para nessa direção e em cima dessa seta a letra N, indicando norte. Daí nós já sabemos. Norte para cá, sul ao contrário, leste à nossa direita e oeste à nossa esquerda. Ou pode acontecer simplesmente de não haver rosa dos ventos, mas a própria posição em que o mapa já está organizado e que nós estamos visualizando é como se já estivesse posicionado usando como referência os pontos cardeais. Para cá ao norte, para cá ao sul, a nossa direita é leste e a nossa esquerda oeste. Aqui embaixo traz também a fonte, ou seja, de onde o mapa foi tirado. Isso aqui eu tirei do livro didático de vocês, que eu digitalizei. Aqui está a fonte, de onde o autor do livro didático, perdão, os autores, que são dois, tiraram o mapa e adaptaram. Aqui está a referência do livro didático de vocês, que eu vou citar depois na bibliografia final, por uma questão de respeito, porque esse mapa não é meu. Então eu tenho que citar de onde eu o tirei. Nesse caso, eu tirei do livro desses autores. Como esses autores não são os autores originais desse mapa, eles informam qual é a fonte original de onde tiraram o mapa, no caso, o Atlas Geográfico Escolar do IBGE. É fundamental que nós informemos as fontes por questão de respeito aos direitos autorais de quem produz e quem divulga as imagens. Aqui nós vemos também as coordenadas geográficas, no caso, os paralelos, usando como referência a linha do Equador principalmente, os paralelos ao sul e os paralelos ao norte. Ao sul nós temos latitude sul, ao norte latitude norte. E temos também alguns meridianos, aqui o meridiano 40 oeste e aqui o meridiano 70 oeste. E por último, porém não menos importante, nós temos a escala. A escala é uma relação de proporção entre a superfície representada no mapa e a superfície no mundo real ou na realidade. Ela pode ser representada de duas maneiras. A escala numérica, que é um tipo de fração. Aqui nós temos o numerador 1 e o denominador um número maior. Os dois estão representando a medida em centímetros. Então, 1 centímetro no mapa equivaleria a 37 milhões de centímetros na realidade. Esse tipo de escala, eu vi ela sendo muito usada em plantas e cartas topográficas, que são outros tipos de projeções que representam áreas pequenas e áreas médias. As plantas representam áreas pequenas e as cartas topográficas áreas de tamanho médio. E eu vi essa escala numérica sendo mais usada lá. Mas ela também pode ser usada em áreas imensamente grandes como essa do território brasileiro. E a escala gráfica, que é a mais comum, que tem a medida de 1 centímetro de uma régua. Então, de 0 a 37, aqui, se nós formos medir, sei lá, 8 centímetros e meio no mapa, para calcular a distância, por exemplo, de Boa Vista até Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e digamos que a distância em centímetros da régua desse 8 centímetros e meio, a distância real seria o quê? Essa distância de 370 quilômetros, que equivale a 1 centímetro marcado aqui no mapa. Então, se são 8 centímetros e meio no mapa, eu pegaria 370 vezes 8 centímetros e meio. Que no mapa que eu usei hoje, deu mais ou menos, mais cedo, dando aula aos meninos do sexto, deu mais ou menos 3.850 quilômetros.
não é a mesma escala desse mapa. Então, simplesmente pegamos esse valor e multiplicamos pela distância no mapa marcada em centímetros. Daí temos a escala correta, ou a distância real, pelo menos em linha reta, de um ponto a outro. Pois bem, daqui a pouco voltamos.